Amém? Deus não reage à pressão de nossos sentimentos, mas reage às nossas necessidades. Deus não reage à pressão dos nossos sentimentos, mas reage às nossas necessidades. Mas tem gente que gosta de falar com Deus quando ele precisa, ele quer. Ele fala assim: se não acontecer, eu saio da igreja. Se não acontecer, eu deixo de ser crente. Se não acontecer, eu não vou mais orar. Isso move o coração. Isso move o coração de Deus? Isso não mexe com o coração de Deus nem um pouquinho. Nós precisamos estar abertos a entender que Deus está de olho nas nossas necessidades. E aí é que eu falo com Deus, para quê? Para que Ele abra os meus olhos, para que eu não saiba só pedir, mas que eu esteja pronto para receber, para tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós. Pelos nossos sentimentos, muitas vezes nos desesperamos, acabando ou achando que já perdemos a nossa chance de vitória. Mas há um tempo certo. Diga para Deus: há um tempo certo. E eu preciso estar ligado nesse tempo certo, para saber o que Deus tem colocado, né? Mas o tempo de Deus é perfeito, Ele nos conhece profundamente. Por isso não devemos desanimar ou nos rebelar contra o Senhor, fazendo declarações que não nos melhorem nada. Tem gente que entra nessa de falar coisas que não deve, de ficar agitado, de ser mal criado, bocudo. E o que ele ganha com Deus? Nada. Então é hora de nós começarmos a buscar em Deus o tempo certo, quando tudo está preparado, aquele momento que nós devemos vencer, através da promessa. Se Ele disser para você que é para ir, é para ir. Se Ele disser para você que é para ficar, é para ficar. Se Ele disser para você que é para falar, é para falar. Mas se Ele disser para você que é para calar, você cala a sua boca e pronto. É só assim. Mas como eu vou entender as declarações de Deus se eu não tenho intimidade com Ele? Como eu vou entender quando Deus está me dando alguma orientação, se eu não busco em Deus, eu não fico ligado nele para poder ter essas orientações, vamos dizer assim? É hora de nós mudarmos a nossa configuração. Está na hora de eu ter uma ligação, uma conexão, especialmente com Ele, porque dele virá a resposta, dele virá a direção. Apenas estabeleça a sua fé e permaneça com convicção, adorando ao Senhor dos Senhores, porque no tempo certo acontecerá. Vou repetir para você: estabeleça a sua fé, permaneça com convicção, fazer o quê? Adorando ao Senhor dos Senhores, porque no tempo certo acontecerá. É a minha declaração do que eu acredito. Alguém acredita em Deus aí? Você acredita em Deus quando tudo dá certo, ou você acredita em Deus quando as coisas ainda estão no stand-by, esperando? Você entende? Nós temos o hábito de acreditar em Deus quando a bênção chega, mas quando a bênção demora um pouquinho, a primeira coisa que eu começo a fazer é ficar: olha, eu sabia que não ia acontecer, puxa vida, não é fácil mesmo, acho que Deus prefere o Zé, o João, o Pedro, o Manuel, porque comigo não acontece, não acontece com os outros. E aí nós percebemos o quê? Que Deus não está olhando para isso, Ele está olhando se você está preparado para tomar posse daquilo que Ele tem preparado para você, se você está pronto para exercer o chamado, se você está pronto para trabalhar com aquilo que você pediu, porque senão acaba sendo perda de tempo. Quantas crianças pequenas pedem para os seus pais coisas que são grandes para o tamanho deles? Uma criança de 3 anos, 4 anos, vira para o pai e fala: eu quero um celular, dá um iPhone 15. Se o pai não tiver juízo, dá. Mas se o pai tiver um pouquinho de consciência, ele fala: não, não é a hora, porque a criança não merece. Não é questão de mérito, é questão de não ter capacidade de utilização, poder usar aquilo de forma inadequada. Então ele fala: no tempo certo o papai vai te dar, no tempo certo. E é essa condição que precisa entrar primeiro em nós mesmos, porque a gente sabe falar para os nossos filhos, a gente sabe ensinar outras pessoas, mas que tal ensinar a nós mesmos? Dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor me ama. Jesus morreu naquela cruz por você também? Sim ou não?
Então quer dizer que Ele te ama, né? Então peraí, eu sei que o Senhor me ama e jamais o Senhor me deixaria desprevenido ou desprovido daquilo que eu tivesse necessidade. Se não chegou ainda, vai chegar, porque o Senhor está preparando o tempo certo para colocar isso na minha mão. Salmo 46:1 fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que Ele é? Socorro bem presente. Ou seja, Ele não vem na sorte, Ele não aparece porque não tinha coisa melhor para fazer. Ele fala que é bem presente quer dizer, está aí na angústia, no momento da dificuldade. Ele tem o seu tempo certo, e essa ação precisa entrar no nosso coração. O propósito de Deus é perfeito, a sua realização será no tempo certo, para a honra do nome do Senhor. A bênção é sua, mas a honra é dele, por isso é o tempo certo, não é simplesmente de qualquer jeito. Quando era criança, tinha um vizinho lá, e o pai dele tinha muito dinheiro, e ele falava assim: não, mas eu quero, senão eu choro, senão isso e aquilo. O pai dele já ia lá e comprava a bicicleta. Ele tinha 2 bicicletas, 3 carrinhos daquele de pedalar, tinha roupa do Batman, roupa do Super-Homem, roupa de tudo que é coisa, porque toda vez que ele fazia que ia chorar, que alguma coisa, o pai dele falava: não, fica tranquilo, eu vou comprar, e comprava. Para mim era bom, porque eu brincava com os brinquedos dele, porque o meu pai não tinha dinheiro para comprar, mas o dele tinha sobrando. O pai dele comprava e ele falava assim: vamos brincar comigo? Eu falo: só se você deixar eu ir na sua bicicleta. Ele fala: tá bom, então eu vou lá. Entendeu? E aí dane-se, o resto não quero nem saber. Eu podia aproveitar, eu aproveitava. Porém, o pai dele não entendia que tudo aquilo não era para aquele tempo. Ele estava dando coisas demais para aquela criança. Tinha o tempo certo, o momento de dar as coisas, de alimentar, de ajudar, de fazer o que fosse necessário. Deixa eu ler uma palavra para você aqui, está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. E no 3º dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu ainda contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No tempo certo, não era o tempo certo. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. No tempo certo, faça no tempo de Jesus. Depois estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima, no tempo certo. Fez o que tinha que ser feito. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram no tempo certo, era a hora. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então a inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? No tempo certo, guardaste até agora. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. No tempo certo. Há tempo para todas as coisas. Aí eu começo a entender. Para ter testemunhos, né, como a gente falou, testemunhos diários, para ter testemunhos, tem que ser no tempo certo. Fazer o quê? Primeiro, convide Jesus para a sua vida. Fala para o irmão do lado: você já aprendeu a convidar Jesus para a sua vida? Versículo 1 falou assim: ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus foi convidado. Ele estava lá não porque ele fosse um bico, uma pessoa que penetra, não, ele foi convidado. Você quer Jesus na sua vida? Ele não vem de penetra, você vai ter que convidar, você vai ter que chamá-lo, você vai ter que colocá-lo numa posição diferenciada. O convidado é aquele que fica lá na porta, lá fora. Convidado, você põe ele num lugar específico, se não muito bom, pelo menos bom. Para quê? Porque ele foi convidado, ele faz parte. Você vai tratar isso. Jesus não pode ser convidado momentaneamente, temporário, às vezes até esquecido.
O tempo certo para você andar com Jesus será sempre, todo dia, em todo lugar, em todas as ocasiões, por todas as razões. Então você precisa estabelecer o seu coração como um convite para Jesus, para que Ele venha fazer morada, para que Ele entre na sua vida e não saia mais, nunca mais. Ele tem que estar lá e poder realmente participar com você. Você tem que estar com Ele para falar com Ele de manhã, para falar com Ele de tarde, para falar com Ele de noite, para falar com Ele de madrugada. Mas apóstolo, eu nem sei direito que eu vou falar com Ele. Meu irmão, quando você tem um amigo, como é que você faz? Você vai falando, tem hora que sai até coisa que não deve. É ou não é? Você chega e fala com o seu amigo, ele fala assim, mano, para um pouco, já cansou meu ouvido, né? Aí você para um pouco. Mas quando você está esse nível de intimidade, se você precisar do dinheiro que está no bolso dele, ele faz o quê? Empresta. Por quê? Pelo nível de intimidade que você tem com Ele. Se você precisar de Jesus, qualquer que seja a sua necessidade, no tempo certo, Jesus vai colocar na sua mão, Jesus vai estabelecer a sua vida. Isso é importante. Então você precisa estar pronto a efetivar este convite para Jesus. Pronto. Sabe por quê? Tem gente que pensa que convidar Jesus é simplesmente você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele lá foi o dia que você falou, Jesus, vai lá na minha casa é no número tal, da rua tal, tá ok? Ele fala, tá bom, eu vou. Mas depois disso, você tem que manter esse relacionamento. Manter o relacionamento quer dizer tratar bem. Porque se eu chamar uma pessoa para ir na minha casa, eu abro a porta, ele entra, eu converso com ele vai embora, ele vai falar assim, bom, eu acho que a conversa até foi boa, mas não tem cafezinho, não tem água, não tem nada, não tem um bom relacionamento. Com certeza é provável que talvez ele venha mais uma vez, mas a segunda, terceira vez ele já vai começar a ficar mais difícil. Diferente de quando você trata alguém bem, quando você leva alguém em casa e ao invés de dizer para ele só que você quer falar, você realmente põe o café, você põe umas bolachinhas, você não tem aquela carga de horário determinada, né? Você deixa aberto o tempo para que você possa conversar, compartilhar. Tem que haver intimidade. Então o teu convite tem que ser mais profundo, tem que ter relacionamento. Não se preocupe com as outras pessoas, porque Jesus é o convidado especial que pode mudar toda a sua vida. Tem hora que a pessoa fala, mas se eu convidar Jesus a ficar assim na minha vida, acho que eu vou ter que me desfazer da amizade do Leleco, porque o Leleco é um cara perturbado, e se Jesus entrar, o Leleco não vai caber na mesma história. Quem é mais importante, o Leleco ou Jesus? Então resolva quem vai fazer parte da sua vida, resolva quem é mais importante nessa história. Por quê? Porque no dia que você tiver problema, você vai ter que ter liberdade de olhar para Jesus, Ele olhar para você e você conseguir entender o que Ele está dizendo para você. Dá um tempo, vai agora, fica quieto, espera, fala, investe, põe o seu dinheiro, troca de emprego, compra essa casa, vende essa casa, faz o que for, você tem intimidade para ouvir a voz dele. Então, é diferente de um amiguinho, ele é profundo, ele é realizador. Para ter testemunhos no tempo certo, 2, confiar em Jesus. Será que você confia em Jesus? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu confesso que a primeira vez que eu li isso, eu era novo convertido, eu falei, se eu falasse assim com a minha mãe, ela dava um tapa na minha boca. Porque, né, filho já assim, todo duro, porque tenho eu aí contigo, não é chegada a minha hora. Mas a mãe dele já sabia, ela lembrava, que esse filho não veio de uma forma comum, esse filho veio através do Espírito Santo, esse filho tinha uma razão para uma reação, um objetivo. Por isso ela, quando olhou para ele, ela viu assim, peraí, eu estou ultrapassando os limites, ainda não é o tempo certo, ainda tem coisas que ele precisa fazer ou esperar. Se você quer ter testemunhos diários, você terá que confiar em Jesus. Dá para confiar? Você acha que Jesus é bom o suficiente? Então, por que você reclama tanto? Nossa, que silêncio. Jesus ninguém mais reclama, tá? Fica tranquilo, só tem crente aqui, nota 1000, tá tudo aí.
Você terá que ter convicção que no tempo certo, na hora certa, Ele se moverá para te mostrar o que você deve fazer para obter a sua vitória. Às vezes a gente fica assim, preocupado. Aquele bispo que veio aqui num domingo, a gente estava conversando, e um tempo atrás, aí, sei lá, uns 5 anos atrás, um pouco mais, eu fui pregar para eles lá em Curitiba, e de repente Deus falou que ele deveria ir, começaria o trabalho nos Estados Unidos, e ele pegou a esposa dele e foi para lá, e ele falou, lá eu passei um aperto lascado, não foi fácil, as coisas ficaram difíceis, a igreja queria que ele voltasse, e aí cortou a verba dele para ver se ele voltava. Ele começou a trabalhar com pintura, não sei o que, e se manteve com a igreja aberta, e foi, aí a mãe dela ficou doente, aí ele falou, tá bom, então a gente volta, aí voltaram, e aí a esposa dele falou assim, eu não entendi o que Deus queria, quando eu voltei eu não entendi o que Deus queria, porque afinal a gente foi, trabalhou, converteu muitas pessoas, fez isso, mas depois parece que parou, a coisa não andou mais, e eles voltaram. Aí ele conversando comigo, ele deu risada, ele falou, na verdade, Deus queria que a gente fosse treinado lá, mas a diferença era o que estava acontecendo. Eu sou genro do presidente do ministério, e tem lá o vice-presidente, tem outras pessoas, e eles não me tratavam como alguém que tivesse capacidade, mas quando eu fui embora, eles viram a dificuldade que eles sofreram, as dificuldades que eles passaram. Quando eu voltei, eles me deram carta branca para fazer o que eu achasse que tivesse que fazer. Então ele falou, a maior resposta de Deus foi no tempo certo, não foi enquanto eu estive nos Estados Unidos, mas foi quando eu voltei nos Estados Unidos e cheguei aqui, e aí eles viram as dificuldades que eles passaram quando eu não estava ativo, e me deram toda a autoridade para liderar todas as igrejas de uma forma tranquila. São 40 igrejas, e ele passa a ser líder. Aí ele falou, aí eu entendi o que Deus estava fazendo. Por isso muitas vezes a gente não entende, quando alguma coisa der errado, a gente pensa assim, por que deu errado? Que situação é essa? Por que as coisas não aconteceram? Eu fui e não aconteceu, aí eu volto pensando que nada vai acontecer. Calma, irmão, no tempo certo Deus vai realizar. Mudou toda a estrutura pessoal, mudou toda a estrutura financeira, mudou toda a estrutura de autoridade, coisas que ele não esperava. Dá para entender? No tempo certo Deus vai operar na sua vida e vai mostrar a você o tamanho da glória que Ele tem para realizar. Então eu preciso confiar em Deus, em Jesus. Será que dá para confiar? Eu lembro de uma passagem que de repente Jesus chegou e as irmãs de Lázaro disseram para ele o quê? Jesus, se o Senhor tivesse chegado 4 dias antes, o meu irmão não haveria de ter morrido, mas agora ele já foi inclusive enterrado. Jesus diz o que para elas? Que triste, puxa vida, seu irmão morreu, já era, não tem jeito. Onde vocês colocaram ele? Onde foi? Colocaram lá, e ele falou, vamos até lá. Aí todo mundo, nossa, como ele gostava de Lázaro, ele vai até lá para chegar, para chorar também no túmulo, para fazer também aquelas colocações, puxa, ele foi um bom homem e tal. Chegou lá e falou, foi aqui? Foi, tira a pedra. Apóstolo, foi uma sorte essa de Lázaro, foi, como também foi a da Talita, a filha de Jairo, você lembra disso? Ele foi, parou no caminho, porque a mulher do fluxo de sangue estava lá com problema, ele parou, foi lá, acabou curando ela, aquela coisa toda, mas ele foi para a casa de Jairo, e quando ele está chegando na casa de Jairo, o que as pessoas dizem para ele? Não enfades mais o mestre, porque a menina está morta. O que ele diz para eles? Não, ela não está morta, ela está dormindo, ela dorme. Eles fizeram o quê? Riram dele. Ela está morta, cara. Ele fez o que? Tirou fora todos os penetras do pedaço, ficou só com os discípulos, com os apóstolos dele, ficou com o pai e com a mãe, entrou lá, pegou a menina pela mão, colocou ela sentada e imediatamente disse para eles, dai-lhes comida, ou seja, dá comida a ela, alimenta ela. Ela ficou curada? O que você acha? Para mandar ela comer, depois que acabou de ressuscitar, mortinha da Silva, mortinha, morreu tal, levantou ela e já diz, ei pessoal, traz o rango lá que o negócio é com ela agora, ela está com fome. Ela ficou aí na cama, está abatida. Quando você pega uma pessoa que está doente, está enferma, está na cama, a voz de comando, a pessoa sente e já sai comendo.
Por quê? Porque é no tempo. Grava isso no seu coração. No tempo certo, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Você precisa estar atento para ouvir a voz de comando dele. Se ele falar para você compre, você compra. Se ele falar para você não compra, você não compra. Se ele falar para você vende, você vende. Se ele falar para você não vende, você não vende. Se ele falar para você abre esse negócio, pode abrir porque vai dar certo. Se ele falar para você não abre, não abra porque não vai dar certo. Se ele falar muda, muda porque vai dar certo. A voz de comando dele tem uma autoridade especial, porque ela traz consigo o tempo de Deus, e ele tem o tempo certo. Liga isso no seu coração, liga isso no seu entendimento. Quem conhece a Jesus, confia em Jesus, porque sabe que ele jamais chega atrasado, sempre age no tempo certo. Por isso terá testemunhos diários. Para ter testemunhos no tempo certo, 3, obedeça a Jesus. Está pronto para obedecer? Obedeça a Jesus. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. É no tempo de Jesus que vai acontecer. Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas as 6 talhas de pedra, tal. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai o mestre-sala. E levaram. Você percebe que tudo muito calculado? Ela fala assim: ó, vocês vão fazer o que ele mandar. Quando? Quando ele mandar. Simples assim. Fazer tudo o que ele mandar. Mas ele já mandou? Não. Mas se ele mandar daqui a 15 minutos, faça. Se for daqui a meia hora, faça. Se for daqui a alguns dias, faça. Se for daqui a algumas semanas, faça. Se for daqui a um segundo, faça. Porque a hora que ele permite para você fazer é a hora que dá realização. É o tempo. Fala, tempo certo. Eu preciso que você grave isso no seu coração. Eu não estou mandando você falar porque você está dormindo. Eu estou mandando você falar porque isso tem que entrar e arrumar um espaço e ficar. Quando vier dúvida na sua cabeça, você vai imaginar: no tempo certo. No tempo certo eu monto a empresa. No tempo certo eu vendo. No tempo certo eu transformo. No tempo certo eu vou ao cliente. No tempo certo eu fecho pedido. No tempo certo eu realizo o que for necessário. Mas tem que ser no tempo certo. É a glória dele. Amém? Para nós termos testemunhos diários, nós temos que agir fielmente a Jesus no tempo certo. Sua mãe disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Desejamos andar pelo sobrenatural, na contramão do mundo. Então nós precisaremos estar prontos a uma obediência cega a Jesus. Obediência cega. O que é obediência cega? Que não julga, que não avalia, que não tem medo, que não para por qualquer um nem por qualquer coisa. O que o meu namorado vai pensar? O que o meu amigo vai pensar? O que o meu patrão vai pensar? O que o dono da casa ali vai pensar? Eu não estou preocupado com o que ele vai pensar. Eu estou preocupado se eu estou dentro do tempo certo de Deus, se eu estou dentro do tempo certo da promessa. Só isso, porque é isso que vai trazer a realização. Quando ele falou assim: vocês vão pegar as talhas e vão encher de água. Que talhas eram aquelas? O seu Geraldo falou: de lavar a... Então provavelmente era um lugar muito limpo, né? Porque aquelas talhas eram de pedra, eram super pesadas. Então não é uma talha que o pessoal faz que nem hoje, né? Pega um baldinho, leva lá no tanque, passa a esponjinha dentro. Não tem isso aí. As paredes da talha eram pesadas, a altura dela também era grossa. Então não dá para ninguém ficar pegando: ó, leva lá e dá uma lavadinha. Quando eu falava assim, enche de água, eles traziam a água e jogavam dentro, que é muito mais fácil. Não sei se você pensa assim, mas imagina que você tem o banquinho aqui, o piano ali. O que você faz? Pega o piano e leva até o banquinho, ou pega o banquinho e leva até o piano? Ah, você é inteligente, você pega o banquinho e leva até o piano. Agora imagina, de repente ele fala assim: enchei de água. O que eles fizeram? Buscaram a água, foram lá e despejaram. Mas o seu Geraldo falou, e eu acredito nele, que essas talhas eram para... Por quê?
Porque quando você chegava na visita na casa de uma pessoa, você ia visitar uma pessoa, eles tinham o hábito de lavar os seus pés e também lavar o seu rosto, com as mãos, o rosto e tal, te davam um apoio para isso. Mas nas festas não dá para ficar lavando o pé de todo mundo. Então nas festas acontecia algo diferente, apenas lavavam as mãos. Mas por que lavavam as mãos? Porque naquela época não fabricava ainda o faqueiro Wolf. Não tinha ainda esse negócio de garfo, faca, colher, bababá. Essas coisas não usavam. Então o pessoal comia com as mãos. Então eles falavam assim, pô, o cara vai chegar da rua, vem aí pelo caminho. Então é legal que ele faça o quê? Lave as mãos. Mas quando ele lava as mãos, o que deveria ficar dentro dessa talha? Sujeira. Porque ela era de pedra. E a pedra é lisinha, toda escovadinha, para que não fique nada, nenhuma. Ela tem seus poros, suas coisas. Então imagina que mesmo que eles falassem assim, joga essa água fora e põe a outra em cima, não era um negócio muito limpo, né? Mas diz que foi o melhor vinho. Será que dá para entender o que aconteceu aí? Quando Jesus mandou derramar água, quem mandou derramar? Quando Jesus manda derramar água sobre a sua vida, quando Ele manda colocar água, ainda que você seja uma talha suja, ainda que você seja uma talha pecadora, uma talha enganosa, se as águas do Senhor vierem, a limpeza, a lubrificação, restauração, transformação, e o que vai ser gerado em você é o melhor, o que vai ser gerado em você vai ser nobre, vai ser alguma coisa diferenciada. Por isso a gente tem que entender, peraí, foi debaixo da voz de Jesus? Foi. Então essa água não era mais uma água suja, não era mais água qualquer, não era uma água de qualquer maneira, ia ficar ali com a sujeira, não, agora é uma água transformadora. A Bíblia diz que quando você toma da palavra, se alimenta da palavra, rios de água viva fluirão de dentro de você. Dá para correr rios de água viva de dentro de nós? É um negócio malucão, não é? Doidaço. Sabe por quê? Porque a palavra, quando a palavra foi ministrada por Jesus, que é Estateshnahaya canta, que entraria em você a palavra, e ela limparia você, e daria a você a capacidade de gerar agora uma água viva, uma água transformadora, uma água restauradora, uma água libertadora, uma água que traz prosperidade e traz o que for necessário, é porque a palavra é dele. A palavra é dele. Por isso eu preciso estar preparado, porque diante da palavra dele, mudanças acontecem na sua vida, porque a palavra dele vem no tempo certo. Ei, abre o seu coração para entender que Deus quer mudar a tua história hoje. Quer dizer que fazer aquilo, Jesus te orientar, mesmo que pareça que é impossível, vai acontecer. Põe água. Ô Senhor Jesus, para que o Senhor quer que ponha água dentro da talha? Ninguém pergunta nada, eles vão lá e colocam. A Maria falou, façam tudo o que Ele vos disser. Ele falou, tá ótimo, diante da palavra dele a gente faz. Ninguém estava olhando para ele como profeta, sabe por quê? Porque esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então ninguém está olhando para ele assim, esse aqui é o profeta que vai fazer, esse aqui é o filho de Deus. Não, eles olharam e falaram, pelo jeito ela era bem conhecida do dono da casa, faz o seguinte, faça o que ele está mandando. E ele disse, derrama água nessa talha. Hoje Deus está derramando essa água em você. Sua casa vai ser abençoada, acredite, sua família vai ser abençoada, seu trabalho vai ser abençoado, seus negócios serão abençoados, sua vida sentimental será abençoada, sua saúde será restaurada hoje, em nome de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor preparou, esse é o tempo certo de Deus para você. Sem obediência a Jesus não haverá realização. Não foi isso que ele disse para você? Nós temos que estar prontos a ouvir a voz de comando. Para ouvir, eu tenho que ter os meus ouvidos preparados, afiados. Eu ouço uma música e eu acho simplesmente legal. O pastor Fábio tem os ouvidos dele preparados para música. Ele ouve, ele fala assim, no meio das 4 pessoas cantando tem uma desafinada. Você ouviu que tinha uma desafinada ali? Nem deu para saber que tinha alguém desafinado como uma desafinada. Você não consegue distinguir. Mas quem desenvolve, quem busca, quem bate,
né? A porta se abre, quem busca, encontra, né? Nós precisamos começar a entender que Deus está querendo dar para nós algo maior, entendimento e discernimento, visão, ouvidos, a mente voltada para o Senhor, para que Ele possa falar e você possa dizer: tem algo desafinado aí, tem algo que não está certo. Não, agora está certo, é hora de ver o milagre acontecer. Para ter testemunhos no tempo certo, 4, no tempo certo, entender o tempo certo, será no tempo certo. Não importa se você está na sua casa, não importa se você está no trabalho, não importa se você de repente viajou, não importa. Ele falou aqui que era um casamento em Caná da Galileia, casamento. Talvez se fosse eu ou você, eu ia perguntar: poxa, o que você acha? Onde a gente deve começar um milagre? E você ia dizer para mim assim: vamos pegar um enfermo, vamos pegar um pobre, uma pessoa bem pobre, que está doente, vamos curar ela. Isso vai ser, porque nós temos uma visão de uma maneira, mas Jesus sabe do tempo certo. Ele queria começar, e ele sabia que tinha só 3 anos. 3 anos para estabelecer. Se você perguntar aí para o pessoal do Sebrae, eles falam que uma empresa, para começar a ficar edificada, ela precisa de 5 anos. Jesus precisava estabelecer um ministério, mas não um ministério qualquer, um ministério poderoso, firme, em 3 anos. Então o começo dele tinha que ser de uma maneira mais radical. Como radical? No lugar onde houvessem muitas pessoas. Por isso ele foi fazer o primeiro milagre aonde? Numa festa de casamento, porque é um lugar onde tinha muitas pessoas. Você percebe que ele, quando vai agir, ele é perfeito, é no tempo certo, da maneira certa. Ele sabe como agir, e ele vai agir no lugar onde todo mundo vai ficar sabendo. Porque fala a verdade, crente é fofoqueiro, não é? Só entre nós, é fofoqueiro, não é? O cara foi na festa do casamento do outro, chegou lá, aí serviram, mas o convidado lá, né, que chegou, não foi bem servido. E em 2, 3 dias todo mundo está sabendo. Eu fui lá, nem coxinha tinha. E eu vou te contar, a coxinha estava fria. Serviram coxinha fria naquele lugar, porque é um hábito. Ninguém fica de boca calada, todo mundo comenta. Por isso ele sabia disso. Ele falou assim: eu vou ficar de olho no que vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Por isso ele falou para a mãe dele: ainda não é chegada a minha hora. A minha hora vai ser alguma coisa que vai balançar esse pessoal. A minha hora vai ser algo que vai transformar essas vidas. A minha hora vai ser algo tão forte, que daqui a 2020 e tantos anos, o Marcos vai estar pregando lá na Aliança da Paz sobre aquilo que aconteceu aqui. Você estava no casamento? Estava ou não estava? Não estava, mas está sabendo, não está? Você é crente, não é? Fofoqueiro, né? Mas de repente, a gente começa a pensar nas coisas que Deus quer fazer, e Ele quer te honrar. Por isso, não importa o lugar, aonde você estiver, Deus vai se manifestar através de Jesus Cristo, te dando a visão, no tempo. Entenda isso e mude a sua vida. O tempo de Deus não é o seu tempo, é o tempo certo, né? Não tenha pressa de sair da presença de Jesus. Tem gente que quer já uma resposta imediata, que tem que ser agora, que eu não aguento mais, porque eu estou angustiado, porque isso e aquilo. Não vai morrer na véspera, você vai chegar até o tempo certo e vai receber a tua bênção. Vai acontecer o que Deus tem falado, porque você, ao longo do tempo, perceberá que Jesus está realizando por você e será vitorioso. Você vai passar a aprender, se preparar, se estabelecer, e o nome do Senhor será glorificado. Entenda que para Jesus não importa o lugar, apenas terá que ser no tempo certo. Ele não está preocupado aonde você está, Ele está preocupado se você já está pronto. Você já está pronto para receber a bênção? Depende de você. Você viu que tem gente que fala, gente que fica calado, gente que nem quer falar, nem fica calado, fica pensando em outras coisas. É aí que Ele vai fazendo a seleção. Aqui não, ali não, aqui sim,
aqui sim, ali não. Mas peraí, Jesus faz acepção de pessoas? Não, são as pessoas que fazem a acepção de Jesus. Porque se as pessoas tivessem intimidade com Ele, iam entender loguinho o sinal dEle, iam entender rapidinho o sinal dEle. Os empregados foram lá e buscaram água, jogaram a água, tiraram a água e levaram para essa sala. Eles entenderam como é que era um jogo, para que lado corria, e realizaram. Está na hora de você entender quem é Jesus Cristo na sua vida, entender que você precisa estar com seus ouvidos abertos, com os seus olhos abertos, a sua mente tem que ser ligada no sobrenatural de Deus, porque quando Ele sinalizar, você toma posse e realiza, você toma posse e é abençoado, e tudo isso no tempo certo. É isso para você entender esse mistério, porque o tempo de Deus é perfeito. Olha o que fala aqui em Abacuque 2, versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Torne bem legível, para que não haja engano, para quem passe correndo possa ler o que está escrito. Ele está dizendo o quê? Você precisa estar pronto. Mesmo correndo, mesmo fazendo outras coisas, você vai ler, vai entender, vai conseguir assimilar aquilo que Jesus quer te falar, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eu vou ler de novo, só para gravar no seu coração, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Você consegue entender isso? No tempo certo, né? Ele fala, porque a visão ainda é para o tempo determinado, até o fim falará, não mentirá. Ou seja, a garantia da palavra está com Jesus para a sua vida. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Se tardar, se você achar que está demorando, assim mesmo, espera, porque Ele virá, Ele vai tocar em você. O tempo certo vai mudar a tua vida, vai estabelecer você de uma forma especial. Então eu preciso gravar isso no tempo certo, para ter testemunhos no tempo certo. Eu convido Jesus para a minha vida, eu confio em Jesus, eu obedeço a Jesus e faço tudo no tempo certo. Não importará o lugar, apenas o tempo. Não importa. Mas apóstolo, eu achei que ia ser quando Lázaro ficou doente, Jesus já viria 4 dias depois. Mas e aí? Lázaro teve que ressuscitar. Foi opcional para ele? Teve que ressuscitar, porque o tempo não é de Lázaro, o tempo é de quem? É do Senhor, é de Deus. Então o tempo certo é o tempo de Deus e não o seu tempo. Ah, mas apóstolo, eu fico nervoso, eu fico angustiado. Toma água, enfia o dedo no ouvido, faz qualquer coisa, mas espera, continua orando, continua adorando, continua bendizendo ao Senhor, louva ao Senhor, coloca louvores lá e começa a louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Por quê? Porque isso vai antecipar o tempo certo. A vitória virá sobre a sua vida. Amém, amado? No tempo certo. No tempo certo. Grava isso, porque essa frase precisa arder no seu coração, que o tempo de Deus é perfeito, que Jesus fez a mudança radical para mostrar assim: olha, tudo isso não importa, no tempo certo eu vou agir e vou te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, e os filhos dos seus filhos serão abençoados. Nada vai te faltar, o melhor de Deus vai prosperar você. Uma coisa que mexe muito comigo nessa palavra: quando a água entra num vaso sujo, ela se transforma em vinho novo, vinho bom. Se a palavra de Deus entrar em você de verdade, vai transformar você de uma forma especial, vai dar a você uma vida nova, e você será poderosamente valorizado e honrado.